A manhã de domingo começava tranquila para Helena, que arrumava a pequena Sofia com todo carinho. A menina estava animada, como sempre ficava quando havia culto infantil. Gostava das músicas, das historinhas e de estar perto dos amiguinhos. Porém, havia alguns dias que Helena percebia um clima estranho quando chegava à igreja. Olhares discretos, sussurros abafados e uma tensão que parecia se espalhar pelos corredores. Mesmo assim, tentou ignorar, acreditando que tudo se resolveria naturalmente. Mas naquela manhã, algo dentro dela já avisava que seria diferente. Profundamente diferente. Ao chegar, Helena percebeu que algumas mães cochichavam entre si, olhando em sua direção. Sofia segurou sua mão com força, como se percebesse a estranheza do ambiente. Elas caminharam até a entrada do templo, onde a pastora Miriam conversava com alguns auxiliares. Normalmente, a pastora cumprimentava com um sorriso caloroso, mas dessa vez o olhar dela era rígido, distante, carregado de algo que Helena não sabia identificar. Quando Miriam viu Sofia ao seu lado, sua expressão ficou ainda mais fechada. Helena tentou manter a calma, mas seu coração já batia mais rápido. Antes que pudesse entrar, a pastora se aproximou, bloqueando a passagem com o corpo. Helena, precisamos conversar, disse com uma firmeza que mais parecia uma sentença. Sofia olhou para a mãe, confusa. Helena se abaixou e sorriu para a filha. Vá brincar um pouquinho ali, meu amor. A mamãe já vai. A menina se afastou devagar, ainda observando as duas. Quando Helena se levantou, a pastora cruzou os braços. Sua filha não pode participar do culto infantil hoje. As palavras bateram em Helena como um golpe repentino. Ela piscou algumas vezes, achando que tinha ouvido errado. Como assim? Por quê? Perguntou, tentando manter a voz controlada. A pastora respirou fundo, como se estivesse tomada por um peso invisível. Recebemos informações muito sérias sobre comportamentos inadequados. Não posso permitir que Sofia esteja com as outras crianças até que tudo esteja esclarecido. O choque foi tão grande que Helena sentiu seu corpo gelar. Comportamentos inadequados. Da minha filha. A pastora não respondeu imediatamente. Em vez disso, entregou uma pasta fina com algumas folhas dentro. Estão aqui alguns relatos que chegaram até mim. Helena abriu rapidamente, mas o que viu não fazia sentido algum. Eram descrições vagas, confusas, falando sobre agressividade, desrespeito, ações estranhas, nada com data, nada com testemunhas claras. Pareciam mais rumores do que fatos. E, para piorar, Helena sabia que Sofia era uma criança doce, tímida até demais. Era impossível imaginar aquilo vindo dela. Isso não faz sentido, pastora, Helena disse, tentando manter a compostura. Minha filha nunca teve esse tipo de comportamento. A senhora sabe disso. Miriam apertou os lábios, como se lutasse contra algo. Helena, eu estou apenas tomando uma medida preventiva. Até que isso seja verificado, a menina não pode participar das atividades da igreja. O mundo girava em volta de Helena. Preventiva? Com base em quê? Rumores sem fundamento. E por que tudo parecia tão brusco, tão preparado? Sofia voltou correndo, sorrindo inocentemente, e abraçou a perna da mãe. Mamãe, já posso entrar? Helena sentiu o coração apertar de um jeito que quase doeu. Ela olhou para a pastora, que desviou o olhar, incapaz de repetir a proibição diante da criança. A mãe respirou fundo e se abaixou novamente, segurando o rostinho da filha. Hoje não, meu amor. A mamãe precisa conversar com a pastora. Mas a gente vai ficar bem, tá? Sofia franziu o senho, claramente sem entender. Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta despedaçou algo dentro de Helena. Depois que Sofia se afastou novamente, Helena encarou Miriam com lágrimas nos olhos, não de fragilidade, mas de indignação. Pastora, isso está errado. A senhora está punindo uma criança por algo que não existe. Miriam olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. Helena, não é tão simples. Há algo acontecendo, algo que você não entende. A frase fez Helena estremecer. Então me explique, exigiu. Mas a pastora apenas balançou a cabeça, como se estivesse presa entre o dever e o medo. Helena saiu dali com o coração em frangalhos. Enquanto caminhava até o pátio com Sofia pela mão, sentia dezenas de olhos observando-as. Em alguns, havia pena. Em outros, curiosidade. Em outros, desejo de fofoca. Nada que ajudasse. Sentindo o peso da injustiça, ela decidiu que precisava entender o que estava por trás daquilo. Nada daquela atitude fazia sentido.
Nada justificava afastar Sofia sem sequer permitir uma conversa séria, transparente, adulta. Quando deixou Sofia com uma amiga de confiança, Helena voltou para o templo com passos firmes. Se havia algo sendo escondido, ela descobriria. E começaria exatamente pelo ponto onde sempre começavam fofocas na igreja, o corredor ao lado da cozinha. Ali, as auxiliares comentavam de tudo, desde decisões da liderança até mudanças de horários. Mas, quando Helena apareceu, todas se calaram instantaneamente. O silêncio denunciava que sabiam demais do que diziam. Vocês podem me dizer o que está acontecendo? Helena perguntou, mantendo a voz calma, porém firme. Ninguém respondeu. Apenas desviavam o olhar. Até que uma das auxiliares, Lúcia, deu um passo tímido à frente. Helena, eu acho que isso tem menos a ver com sua filha, e mais a ver com outra pessoa. O coração de Helena disparou. Outra pessoa? Quem? Lúcia olhou ao redor, como se temesse ser vista. Eu não posso falar muito. Mas só posso te dizer, alguém está usando sua filha como desculpa. Helena sentiu o estômago embrulhar. Uma desculpa? Para quê? Quem se beneficiaria proibindo uma criança de participar do culto infantil? A resposta parecia impossível, e ao mesmo tempo, cada vez mais próxima. Helena se inclinou um pouco para Lúcia. Quem está envolvido nisso? Lúcia respirou fundo, hesitou, e então murmurou, não é a pastora. Ela só está obedecendo alguém. A frase caiu sobre Helena como uma tempestade inesperada. Se não era a pastora Origem, então quem estava dando ordens? Quem tinha tanta influência a ponto de usar Miriam como instrumento? E, principalmente, por que envolver Sofia em algo tão sujo? Helena agradeceu, saiu dali e caminhou até o estacionamento, o coração acelerado. A injustiça era profunda. Mas havia algo maior, mais perigoso acontecendo, e ela sabia que não descansaria até descobrir quem estava por trás de tudo. Helena entrou no carro e deixou a cabeça cair sobre o volante por alguns segundos, tentando reorganizar os pensamentos. A revelação de Lúcia mexia com tudo o que ela acreditava estar acontecendo. Se a pastora não era a verdadeira responsável pela proibição, então alguém estava manipulando a situação por trás das cortinas, alguém com poder suficiente para influenciar decisões delicadas. A dor da injustiça que Sofia sofrerá ainda queimava, mas agora havia outro sentimento crescendo dentro dela, uma determinação quase feroz. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, endireitou a postura e ligou o carro. Não tinha todas as respostas, mas sabia onde começaria a procurar. A primeira pessoa em quem pensou foi o coordenador administrativo, Carlos. Ele era conhecido por controlar listas, escalas, documentos internos e, principalmente, por ter acesso direto à liderança. Muitas vezes, ele parecia mais influente do que deveria, dando opiniões que ultrapassavam suas funções. Helena dirigiu até o prédio anexo onde ficavam as salas administrativas, estacionando em uma vaga lateral. O movimento era pequeno naquela hora, o que facilitava seu objetivo. Ela respirou fundo e entrou. O corredor estava silencioso, exceto pelo som de uma impressora ao fundo. A porta do escritório de Carlos estava semi-aberta. Helena se aproximou devagar, ouvindo vozes baixas. Ele falava ao telefone, e o tom era claramente irritado. Eu já disse que a menina não pode participar até vocês resolverem isso. Eu não vou arcar com as consequências se a situação explodir. Helena parou imediatamente. O coração bateu mais forte. Era sobre Sofia. Carlos estava diretamente envolvido. E mais, ele falava como se tivesse medo, medo de algo maior. Ela encostou na parede, fingindo mexer no celular enquanto ele encerrava a ligação. Quando a porta se abriu, Helena fingiu naturalidade. Ah, Carlos! Que bom que te encontrei. Ele levou um pequeno susto ao vê-la, mas rapidamente forçou um sorriso. Helena! O que faz aqui tão cedo? Ela manteve a postura firme, mas calma. Preciso entender por que minha filha foi proibida de participar do culto infantil. O sorriso dele sumiu, e a expressão ficou rígida. Não fui eu quem decidiu isso. Você precisa resolver com a pastora. Helena cruzou os braços, observando cada detalhe do rosto dele. A pastora me disse que está seguindo ordens. Que não é algo pessoal. Então quero saber de onde vêm essas ordens. Carlos desviou o olhar por um instante, nervoso. Helena, esse não é o momento. Há coisas mais complexas acontecendo. A frase dela veio como um golpe preciso, como a ligação que você terminou agora. O homem congelou. O silêncio que se formou era quase palpável.
Carlos respirou fundo, claramente incomodado com a revelação. Eu não deveria estar lidando com isso sozinho, murmurou. Helena deu um passo à frente. Então pare de lidar sozinho. Me diga quem está por trás dessa decisão absurda. O coordenador hesitou, lutando internamente entre proteger quem lhe dava ordens e aliviar a culpa que o consumia. Helena, é melhor você deixar isso quieto. Aquilo só aumentou a suspeita dela. Se fosse algo justo, você estaria falando. É injusto e você sabe. Sentindo que ele não cederia ali, Helena decidiu mudar de estratégia. Se você não me disser, eu vou descobrir. Mas gostaria de acreditar que você ainda tem algum senso de responsabilidade. Ela se virou para sair. Carlos fechou os olhos por um segundo, como quem reconhece que não tem mais como sustentar aquela postura. Helena, espera. Ela parou imediatamente. Ele se aproximou e falou baixo. Não é só sobre sua filha. É sobre alguém muito próximo de você. O sangue de Helena gelou. Próximo? Como assim? Carlos olhou para os lados e fechou um pouco a porta. Alguém com quem você tem convivido. Alguém que tem influência sobre as decisões envolvendo crianças. As peças começaram a se mover lentamente na mente de Helena, mas nenhuma conclusão parecia lógica. Ela respirou fundo. Fale claramente, Carlos. Ele engoliu seco. A ordem veio do líder do Ministério Infantil. Helena sentiu o mundo girar. O líder? Mas ele sempre amou a Sofia. Sempre elogiou nosso envolvimento com a igreja. Carlos apenas balançou a cabeça, como quem lamenta. As coisas mudaram. Ele recebeu informações, ou achou que recebeu, e tomou atitudes precipitadas. Helena tentou processar aquilo, mas algo ainda não fazia sentido. Mas por quê? Quem daria esse tipo de informação a ele? Carlos hesitou novamente, e dessa vez sua expressão mudou, passou de nervosa para preocupada. Helena, alguém está plantando histórias. Para atingir você. Não sua filha. A revelação caiu como uma pedra no peito dela. Para me atingir. Carlos confirmou com um movimento discreto da cabeça. E o líder do Ministério Infantil só acatou porque confiou nas fontes erradas. Helena sentiu um misto de indignação e incredulidade. Mas quem faria algo assim? Eu não tenho conflitos com ninguém. O coordenador olhou para ela com um peso profundo no olhar. Você pode não ter conflitos, mas tem alguém que sente que perdeu espaço para você. As palavras ecoaram na mente de Helena como um trovão. Perdeu espaço. Quem poderia ver nela uma ameaça? Quem poderia sentir ciúmes, inveja ou medo de perder influência? Pensou rapidamente em todas as pessoas com quem convivia na igreja. Auxiliares, líderes, voluntários. Então, como uma pancada silenciosa, um nome surgiu, alguém que sempre sorria demais, elogiava demais, e de vez em quando soltava comentários sutis demais. A auxiliar Letícia. Helena não disse o nome em voz alta, mas o choque estampado em seu rosto fez Carlos perceber que ela havia chegado a uma conclusão. Ele suspirou. Eu não posso confirmar nada, mas tome cuidado, Helena. Nem tudo é o que parece. E nem todos que se mostram seus amigos, realmente são. Com a respiração pesada e 1000 pensamentos se atropelando, ela saiu da sala. O corredor parecia mais estreito. As luzes, mais fortes. O mundo ao redor dela parecia distorcido por uma teia de mentiras que agora começava a ficar visível. E se Letícia estava por trás de tudo isso, qual seria o motivo? O que a faria envolver uma criança inocente numa trama tão cruel? Helena sabia que não podia parar. Ainda havia muito a descobrir. E, principalmente, precisava proteger Sofia, antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. Helena saiu do prédio administrativo sentindo o coração bater tão forte que chegava a doer. O nome de Letícia ecoava em sua mente como um alerta. A auxiliar era simpática, prestativa, sempre disposta a ajudar, mas às vezes havia exagero na delicadeza, um excesso de proximidade, frases com elogios que vinham acompanhados de críticas sutis sobre outras mães. E agora, pensando melhor, Letícia sempre perguntava sobre Sofia, sobre rotina, sobre detalhes que não deveriam interessar tanto. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Aquilo tudo deixava de ser apenas injusto, começava a ficar perigoso. Ela voltou ao pátio da igreja, onde algumas mães conversavam em grupos pequenos. Quando Helena se aproximou, várias se calaram. A reação só confirmava que rumores circulavam, e não eram poucos. Uma das mães, Andresa, desviou o olhar com culpa evidente.
Helena tomou coragem e se aproximou. Andresa, posso falar com você um minuto? A mulher hesitou, mas assentiu. As duas foram até um canto mais reservado perto de uma árvore do estacionamento. Eu preciso saber o que estão dizendo sobre a minha filha, perguntou Helena, sentindo o peso da pergunta. Andresa respirou fundo e finalmente encarou Helena. Não é sobre a Sofia, é sobre você. O chão pareceu sumir por um instante. Sobre mim. Andresa assentiu. Algumas pessoas disseram que você estava falando mal da pastora, criticando a forma como o ministério infantil é conduzido, e que estava tentando influenciar outras mães. Helena ficou atônita. Isso é mentira. Eu nunca disse nada disso. Andresa mordeu o lábio inferior, constrangida. Eu sei, Helena. Mas disseram que esses comentários chegaram ao líder do ministério infantil. E ele ficou muito mexido. Helena fechou os olhos por um instante, tentando processar. Era exatamente como Carlos havia dito. Alguém estava tentando atingi-la diretamente. E Letícia tinha proximidade com todas aquelas mães. Andresa, quem te contou isso? A mulher hesitou, olhou para os lados e respondeu em voz baixa. Foi a Letícia. A confirmação atingiu Helena como um golpe certeiro. Não era mais suposição. Era certeza. Letícia havia espalhado mentiras usando o nome dela, e para piorar, envolveu Sofia para dar peso à narrativa. Com a verdade se encaixando em sua mente, Helena sentiu a indignação crescer. Andresa, obrigada por ser sincera. Mas preciso saber mais uma coisa. Por que Letícia faria isso? Andresa baixou o olhar. Por quê? Ela queria assumir o cargo de liderança do Ministério Infantil. E achava que você estava chamando muita atenção. Você é querida, participa de tudo, sempre ajuda. Eu acho que ela se sentia ameaçada. Helena respirou fundo, tentando absorver o absurdo daquilo. Uma disputa pessoal, contra ela, envolvendo sua filha. Era cruel demais para ser ignorado. Determinada, Helena decidiu que precisava falar diretamente com o líder do Ministério Infantil, o diácono Júlio. Ele estava na sala de reuniões, organizando materiais para o culto das crianças. Quando ela entrou, ele levantou o olhar com um misto de culpa e preocupação. Helena, eu ia te procurar. Ela fechou a porta atrás de si. Então vamos conversar agora. Júlio sentou-se lentamente, como quem já sabia que havia cometido um erro grave. Eu recebi informações que me deixaram preocupado. Me disseram que você estava criando conflitos e influenciando outras mães. E que sua filha estava reproduzindo comportamentos agressivos por causa disso. Helena manteve a postura firme. E quem te disse isso? Júlio engoliu seco. A Letícia. Ela respirou fundo, controlando a vontade de gritar. E você acreditou nela? Sem falar comigo? Sem observar a Sofia? Sem ao menos perguntar o que estava acontecendo? Ele abaixou o olhar, envergonhado. Eu errei. Eu me deixei influenciar. Letícia sempre foi muito prestativa. Eu não imaginei que... Helena interrompeu. Ela mentiu. E usou minha filha como ferramenta. Júlio passou as mãos no rosto, claramente abalado. Eu deveria ter verificado. Principalmente porque conheço você. Você sempre foi uma das mães mais empenhadas. Helena sentiu, mas ainda sentia a dor da injustiça latejando. Não é só sobre mim, Júlio. É sobre uma criança. Sofia não merecia isso. O diácono concordou imediatamente. Eu vou corrigir isso hoje mesmo. Vou falar com a pastora, com os pais, com todos. Letícia ultrapassou todos os limites. Helena respirou fundo. E onde ela está agora? Júlio respondeu, provavelmente na sala do Ministério Infantil. Sem perder tempo, Helena saiu e caminhou em direção ao corredor do departamento infantil. Cada passo parecia ecoar sua determinação. Quando chegou, viu Letícia dobrando alguns papéis, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ao perceber Helena na porta, ela congelou. Oi, Helena, tudo bem? A voz tremula denunciava que ela sabia que a verdade havia vindo à tona. Helena aproximou-se lentamente, sem elevar o tom. Eu sei de tudo, Letícia. A auxiliar tentou manter a compostura. De tudo o quê? Helena deu um passo à frente. Das mentiras. Das histórias que você inventou sobre mim. E principalmente, sobre a minha filha. Letícia empalideceu. Eu só passei adiante o que ouvi,
Helena interrompeu imediatamente. Você inventou. Manipulou. Plantou intrigas. E por quê? Por causa de inveja de cargo. Letícia tentou argumentar, mas a voz falhou. Eu não achava justo que você tivesse tanta proximidade com o ministério. As pessoas te ouviam. Helena respirou fundo. E isso te dava o direito de destruir uma criança, de usar a minha filha como alvo. Letícia levou as mãos ao rosto, em desespero silencioso. Mas nada apagaria o que havia feito. O dano emocional, a humilhação, os boatos, tudo partirá dela. A porta atrás dela se abriu, e a pastora Miriam entrou com o diácono Júlio. A expressão da pastora era séria, mais dura do que Helena havia visto em anos. Letícia, precisamos falar agora. A auxiliar começou a tremer. Pastora, Miriam levantou a mão, cortando qualquer tentativa de defesa. Você cruzou um limite inaceitável. Manipular informações, prejudicar uma criança e espalhar calúnias, isso não tem perdão no campo administrativo. Você está afastada imediatamente, até segunda ordem. Letícia desabou em lágrimas, mas Helena não sentiu prazer nenhum na queda dela. Apenas alívio. Finalmente, a verdade estava sendo vista. A pastora virou-se para Helena, com os olhos marejados. Me perdoe. Eu deveria ter investigado mais. Errei com você. E principalmente com sua filha. Helena sentiu o peso se dissolver, pouco a pouco. Obrigada por reconhecer. Só quero que Sofia seja tratada com justiça. Naquela noite, durante o culto, a pastora chamou Helena e Sofia à frente. Com voz firme e transparente, explicou à igreja que a menina havia sido injustamente acusada por informações falsas e que a liderança reconhecia o erro. A congregação aplaudiu, e várias mães abraçaram Helena com lágrimas nos olhos. Sofia sorriu timidamente, sem entender completamente, mas sentindo que algo bom estava acontecendo. Quando o culto terminou, Helena sentiu uma leveza tão grande que parecia até estranha depois de tantos dias de angústia. Ela olhou para a pastora, para Júlio e para as mães que agora se aproximavam com carinho. A verdade tinha sido restaurada, e de forma pública, justa e digna. Ela pegou a mão de Sofia e caminhou até a porta da igreja com o coração finalmente em paz. Antes de sair, Helena olhou para trás por um instante, sentindo uma certeza profunda. A justiça pode demorar, mas quando chega, chega com força suficiente para iluminar até as sombras mais escondidas.